Essa semana eu passei por um daqueles momentos em que a gente quer muito pintar alguma coisa, mas não sabe o que, não vem nenhuma ideia na mente. A gente começa a andar pelo Pinterest e não acha nada que a gente queira de fato pintar. Então eu acabei olhando meu sketchbook, que eu consegui concluir recentemente, por isso que eu tô pintando em folhas separadas até, não tô pintando em um sketchbook. Eu consegui terminar meu primeiro sketchbook de aquarela semana passada, né? Então eu resolvi dar uma olhada nele e pensar o que eu ainda não fiz, sabe? Frutas é um tema muito recorrente para mim, frutas, verduras, comidas no geral, folhas também, flores. Eu sempre gostei muito de aquarela botânica. E aí eu pensando entre os retratos, entre as aquarelas botânicas, eu percebi que era muito raro eu fazer animais. Eu já tinha feito alguns coelhos, alguns animais silvestres, mas eu nunca tinha pintado animais domésticos. Eu já pintei gatos algumas poucas vezes, geralmente para presentear alguém, mas eu nunca tinha feito cachorros. E aí eu fiquei nessa curiosidade de como que eu pintaria um cachorro. E pensando, né, nessa ideia de fazer um animal de estimação de alguém para presentear, eu decidi fazer essas aquarelas como se fossem cartões, em estilo de cartões. Então eu fui procurando pelo Pinterest algumas referências de alguns cachorros que fossem bem cara de cartão mesmo. E eu achei esses dois. Esse primeiro é aquele famoso cachorrinho da rainha, né? Se eu não me engano, ele aparece no filme dos Minions, alguma coisa assim. Mas ele é um desses cachorrinhos bem fofinhos, pequenininhos, rebaixados, que tem as patinhas curtas. E eu achei que ele combinaria muito com o cartão. Então eu comecei pintando ele, né? Como eu não tenho também muito costume de pintar animais de estimação, principalmente cachorros, eu fiz essa primeira pintura com bastante cuidado, pintando as partes separadamente, uma pintura um pouco blocada, separando bastante o branco do pelo dele, desse laranja mais amarronzado, né? Desse laranja um pouco mais natural. Então eu fui fazendo isso muito devagarinho, vendo como que ficava, o que eu podia ajustar. Eu queria que ele tivesse alguma profundidade, mas ao mesmo tempo eu não queria exagerar em uma pintura tão pequena, sabe? Que ao mesmo tempo eu queria que ficasse delicada para ser um cartão. Então essa primeira pintura ela acabou sendo feita assim, de forma muito delicada, muito tranquila. Fiz uma camada primeiro de laranja bem fraca, depois a parte branca do pelo eu fui sombreando com um pouco de azul, com um pouquinho assim só de marrom ou de laranja para poder quebrar um pouco a frieza do azul. E aos poucos eu fui dando um pouco de volume, principalmente ali perto do focinho, como se tivesse uma sombra projetada. E pintei assim com muita tranquilidade, muita paciência, porque é a primeira vez eu pintando um cachorro. E pintando, colocando as cores um pouco blocadas e depois indo suavizando. Foi basicamente a técnica que eu usei nesse primeiro cachorro. E os detalhes realmente fizeram toda a diferença quando eu estava finalizando ele, porque o olhar entediado dele, assim, eu gostei porque deu quase que uma expressão, né? Uma expressão um pouco humana para ele, mas eu gostei muito, porque no final ele ficou um pouco cartunesco, mas com essa sensação de profundidade, de volume no pelo dele. Então eu gostei bastante, muito principalmente dessa expressão. Talvez mais tarde, quando eu tiver um tempo, eu digitalize esse cachorrinho
para fazer alguns cartões que eu posso escrever alguma coisa em cima, não sei. Mas eu achei bem fofinho assim, para aquelas pessoas que gostam muito de cachorros, que gostam muito de pet. E detalhe que eu tinha me desacostumado a pintar aquarela usando esses pincéis ultra finos, sabe? Esses pincéis de número 1 ou 0, porque eu tava começando já a me acostumar a fazer detalhes pequenos com aquele pincel número 6, sabe? Que não é tão pequenininho, mas que geralmente a pontinha das cerdas dele são bem finas, então a gente consegue fazer detalhes pequenos. Mas como nesse caso em específico, essa aquarela foi feita num papel A4? Não, peraí. A4 é o grande, A5 é o menor, esse aqui foi feito num papel A6, né? Que é a metade de uma folha A4 já dobrada no meio, né? Então, essa é uma pintura muito pequenininha, né? Como se fosse realmente um cartão. Então, para que as coisas ficassem bem certinhas e eu conseguisse adicionar esses detalhes que demarcassem, isso aqui são os olhos dele, isso aqui é o focinho, aqui fica a boquinha dele. Então, para isso, eu preferi usar um pincel, o menor pincel que eu tinha, que é esse daí, que é um pincel número 1, que inclusive ele é muito mais usado para pinturas um pouco mais duras, tipo acrílica, porque as cerdas dele não são muito macias. Mas para esses detalhes mais pontuais, em que você só vai passar a pontinha do pincel ali na folha, colocando assim os detalhes, ele é muito perfeito para isso. Então, por fim, eu aprofundei ainda mais as sombras, principalmente na parte branca do pelo, porque pela minha referência que eu tinha usado, né, a luz estava vindo da direita desse bichinho, desse cachorro, então a parte mais à esquerda estaria mais escura. Então eu acabei optando por aprofundar mais essas sombras para deixar tudo mais demarcado, e eu tentei sempre fazer tudo com um formato do pelo, sabe? Então não tem nada muito reto, todas as sombras estão um pouco, não sei se salpicadas, né? Mas elas estão um pouco tortinhas, sabe? Mas com as pontas um pouco afiadas, tentando dar o sentido desse pelo dele. Então no final ficou até que bem interessante ter conseguido dar a ideia de que ele é peludo, de que ele é um animal com pelos, mesmo sem colocar muitos detalhes, usando ali só uma base e usando também só uma sombra. Então, para o segundo, eu acabei usando uma referência que eu achei extremamente fofa, assim que eu bati os olhos no Pinterest, que era de um cachorro enrolado numa manta, assim. Ele tá, eu acho que é como se ele estivesse num acampamento, sabe, um lugar frio, e ele tá enrolado com uma manta. Então eu decidi fazer ele aí sozinho na folha, porque eu achei muito interessante a suavidade dessa imagem. E eu pensei, bom, isso aqui tá perfeito para um cartão. Então eu fiz aí um esboço com uma lapiseira mesmo, tentando deixar as linhas bem simples e finas, para que a aquarela também ficasse de certa forma simples e fina, principalmente a parte do cobertor. Eu queria que se misturasse um pouco com o fundo branco do papel, sabe? Então ajudou que eu escolhi uma referência em que o cobertor ali era branco, ele era branco com alguns detalhes pretos, faziam com que sobressaísse algumas partes ali. Então para mim foi uma referência perfeita. No caso desse segundo cachorrinho, eu comecei a pintar de uma forma um pouco mais diferente. Eu comecei fazendo um molhado sobre molhado para adicionar as cores aos pouquinhos assim, e deixar alguns espaços de luz. Eu queria deixar alguns espaços de luz que não fossem muito brancos, porque esse cachorro não tinha nenhuma parte branca nele. Então se eu pintasse todo o rosto ali dele, onde tem o focinho, que é a parte que aparece do cobertor, toda com a cor do pelo dele, ele ia ficar muito liso, muito chapado, né? Muito com uma só dimensão ali. Então, tentando dar essa ideia de que algumas partes dele tem mais luz e outras não, eu usei dessa vez um molhado sobre molhado
e fui adicionando assim essas cores aos poucos para colocar um pouquinho mais de sombra mais perto dos olhos, um pouquinho mais de volume embaixo do nariz. Então fui fazendo essas coisas aos pouquinhos também, só que de uma forma um pouco diferente. Ao invés de fazer tudo muito blocado ou ir suavizando, eu fui fazendo molhado sobre molhado, até depois, né, quando eu tô quase terminando, que eu uso um pouquinho de suavização para fazer áreas de maior sombra mesmo. Que é exatamente o que eu tô fazendo aí, né, porque senão, apesar do pelo dele ser muito clarinho na referência, ele ficaria muito chapado, né? E essa é uma coisa que eu tenho tentado fugir bastante nas minhas aquarelas mais recentes. Mesmo sabendo que eu posso errar de colocar um tom muito escuro e ficar um pouco estranho, eu prefiro correr esse risco do que deixar as minhas pinturas sempre muito chapadas, sabe? Então eu fui fazendo isso, colocando aí essas sombras mais fortes. Em seguida, depois de limpar um pouquinho o meu pincel, né, limpo ele um pouquinho na água, encosto ele ali no tecido que eu tenho na minha frente, uma flanela inclusive, e eu vou suavizando todas essas partes em que eu passei sombra. Que eu acho que isso dá alguns detalhes muito mais interessantes para essa pintura, que é bem simples, né? Então, por que não caprichar um pouquinho? Para manta, eu também tive que adicionar mais sombras, porque apesar de eu querer que ela ficasse bem fundida com o fundo, bem suave, sabe, em relação ao fundo, eu também queria passar um pouquinho dessa ideia das dobras que tinha na minha referência. Então eu fiz isso fazendo uma pintura também molhado no molhado. Eu ia adicionando as tintas mais perto de onde as dobras do tecido se encontravam e suavizando o restante. Por fim, para fazer uma sombra final, assim, eu adicionava um tom mais escuro ou outra camada do mesmo tom, bem próxima ali, bem rente às dobrinhas. Então achei que isso deixou a pintura bem simples, mas porém um pouquinho mais interessante. Então usei de novo o pincel mais fino que eu tenho, que é esse pincel número 1, para fazer todos aqueles detalhes pequenininhos, para poder moldar esse rosto, esse focinho, né? Então, principalmente ali no nariz, principalmente ali nos olhos, principalmente ali nessa descida da boca dele, né? Que deu um toque muito legalzinho. Também acabei usando esse mesmo pincel para fazer todos os desenhos que tinham nessa manta, que eu achei também muito interessante. E para mim deu o toque final nesse cartão. Ficou bem fofinho, principalmente por causa disso. Para que apesar de essa manta estar se misturando com o fundo, dê para sobressair alguma coisa ali, sabe? De que tem alguma coisa cobrindo o dog, que ele não tá só a cabeça flutuando no papel. E enquanto eu tô terminando a pintura desse cartão com aquarela, eu já vou te lembrando de você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir esse vídeo também se você ainda não curtiu ele, se você chegou até aqui e não curtiu, e também para você comentar o que você tá achando do vídeo, o que você gostaria talvez de ver por aqui no futuro, tá bom? E é isso, um grande abraço e até a próxima!